Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal A História Bíblica da Criação. Em vídeos anteriores temos falado sobre a utilização dos recursos trazidos pela modernidade no estudo das diferenças entre o mundo criado muito bom na primeira semana e o mundo que viemos a conhecer atualmente sobre o pecado e a morte. No vídeo de hoje, vamos continuar nossa associação entre Gênesis 1 e a modernidade a partir da exposição dos professores Luiz Saião e Suzy Lee, encontrada no YouTube sob o título Aula 1, Teologia de Gênesis, as perguntas erradas para o Gênesis. E o que faremos no decorrer deste vídeo e ainda no próximo será verificar como o pai da ciência moderna, René Descartes, pode nos ajudar no estudo dos dias bíblicos, principalmente no discernimento das menções tarde e manhã, característica dos dias da primeira semana. Vamos ao vídeo. O dia começa ao contrário, né? Não fala assim, então Deus criou o primeiro dia, apareceu, né, a luz, então foi a manhã e foi a noite, né, ou a tarde. Não, ele começa invertido. É interessante isso, isso tem muito fundamento, porque você vê que a primeira coisa que Deus fala é: "Haja luz", então o pressuposto que a coisa começa na escuridão, o Espírito de Deus está sobre a face, né, do abismo, então há um irromper criativo de Deus aí, e faz todo sentido, isso vai marcar a história, inclusive cultica de Israel, né. Saião resume muito bem a singularidade que as primeiras frases do livro de Gênesis nos apresentam. O dia começa ao contrário, diz ele, e logo adiante reafirma: o dia começa invertido. E por que ele diz isso, que o dia começa ao contrário, invertido? Se por um lado, o que percebemos pela lei dos sentidos é que os dias se passam na sequência manhã, tarde e noite, por outro, o texto nos apresenta duas inversões que nos são inicialmente estranhas. A primeira, quando conta os dias começando pela noite, e a segunda, em contar a tarde antes da manhã. Vamos falar então sobre esta novidade trazida pelo Saião. Muito bem, vimos em vídeo anterior que a descrição dos dias no Pentateuco vem acompanhada por temas e cenários distribuídos em 3 grupos respectivos e bem definidos que se alternam no tempo. No primeiro grupo, antes do pecado, o paraíso se relaciona com a santidade, proximidade e favor divinos, com ênfase descritivo nas repetições das tardes e manhãs. Neste primeiro grupo, as descrições dos dias se caracterizam ainda mais por ausência da menção da noite, que deve ser entendida antes da claridade. ênfase nas repetições da tarde e da manhã, com a tarde referida sempre antes da manhã. Neste segundo grupo, que passa a existir depois do pecado, apresenta-se o exílio do paraíso, a perda da santidade, juntamente com o afastamento de favor divino. Chama a atenção, nesse grupo, que os dias são descritos sem ênfase nas repetições das tardes e manhãs. A manhã é referida antes da tarde e a noite sucede à claridade, exatamente como contamos nossos dias. Por último, no terceiro grupo, que também ocorre depois do pecado, verifica-se a oferta da santidade e a descrição dos dias tem como ápice narrativo o retorno da proximidade e o favor de Deus, a libertação do cativeiro e a concessão da santidade na experiência da fidelidade, da proximidade e favor divino. Nesse grupo, que se inicia na Páscoa do Êxodo, a noite volta a ser contada antes da claridade, e a tarde será citada antes da manhã. A noite, mais valorizada que a claridade, puxa para si os 2 crepúsculos, que serão descritos juntamente com ela. Resumindo, a descrição dos dias do Pentateuco vem acompanhada por temas e cenários respectivos e bem definidos que se alternam no tempo. No primeiro grupo, a ênfase nas repetições das tardes e manhãs conduzem à experiência do paraíso, num ambiente de santidade, proximidade e favor divinos que antecedem o pecado. No segundo grupo, que se desenvolve depois do pecado, trata-se da perda da santidade, exílio do paraíso na queda, afastamento de favor divinos, sem qualquer ênfase na descrição das tardes e das manhãs. Nesse terceiro grupo, voltam as ênfases na descrição das tardes e manhãs, tratando-se da oferta da santidade, da proximidade em favor divinos e a libertação do cativeiro. Resumindo, verifique-se então que existe no primeiro e terceiro grupos ênfase descritiva na repetição das tardes e manhãs, sendo a noite contada antes da claridade e a tarde contada antes da manhã. Enquanto que no segundo grupo não existe ênfase nas repetições das tardes e manhãs, com a tarde contada depois da manhã e a noite contada depois da tarde, que tratam basicamente de 2 temas:
De um lado, no primeiro e terceiro grupos, a proximidade e o favor divinos se relacionam com a santidade e fidelidade. Em oposição ao segundo grupo, marcado pelo afastamento e desfavor divinos, que se relacionam com a ausência da santidade e infidelidade. Esses dois conjuntos de informações podem ser dispostos graficamente no plano cartesiano, facilitando a visualização da relação que existe entre eles. Então vamos lá. No eixo horizontal, o pecado divide dois tipos de tempo. Um antes do pecado, é isento de pecado, com números negativos à esquerda, e outro depois do pecado e sob o pecado, com números positivos à direita na linha do tempo. Essa força divisora do pecado vem atestada pelo que diz a carta aos Gálatas em 3:22. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. No eixo vertical, o pecado determina também dois extremos. Acima, o eixo com números positivos, fidelidade, aponta para a proximidade e favor divinos, e abaixo, o eixo com números negativos, infidelidade, aponta para o afastamento e desfavor divinos. O plano delimita, então, 4 quadrantes, tendo o pecado como origem ou referência, dos quais usaremos 3. O primeiro quadrante existe antes do pecado e aponta para a proximidade e favor divinos no regime de fidelidade. O segundo quadrante existe depois do pecado e aponta para o afastamento e desfavor divinos no regime de infidelidade. Terceiro quadrante existe depois do pecado e aponta para o retorno à proximidade e favor divinos no regime de fidelidade. No primeiro quadrante, ou sistema criação, se tratam dos temas que precedem o pecado. No segundo quadrante, ou sistema de criação, serão tratados dos temas relacionados à queda e seguintes ao pecado. E no terceiro quadrante, ou sistema de instrução, serão tratados não apenas do pecado, mas também da libertação do cativeiro e da aliança com Israel. Assim, paraíso, santidade e descanso serão objetos narrativos do sistema criação em azul. Pecado, exílio do paraíso e perda da santidade serão objetos do sistema de criação, em vermelho, que incorpora ações degenerativas, morte, punitivas, juízo divino, e reparadoras, início da história da salvação. E por último, no sistema instrução, em violeta, terá como objeto a libertação do cativeiro, a santidade e culto divino na apresentação da lei do Sinai. E assim, cada sistema terá o seu dia próprio e exclusivo. O dia criativo para o sistema criação, o dia comum para o sistema de criação e o dia cultico para o sistema instrução, que tratarão cada segmento do dia em ordens diversas de importância. No dia criativo, a noite tem menos importância porque não é citada no encerramento descritivo de cada dia, mas deve ser reconhecida antes da claridade. E, por sua vez, a claridade é o segmento mais importante do dia, cursando inteiramente crepuscular, porque o sol não é visível, enfatizando com repetições a tarde e a manhã, citando a tarde antes da manhã, conforme ainda veremos. No dia comum, a noite passa a ser mencionada em paridade com a claridade e contada depois dela, que por sua vez trata com menor importância os segmentos crepusculares, sem ênfase nas repetições, citando a manhã antes da tarde. E por último, no dia acústico, a noite e os crepúsculos ganham importância sobre a claridade, seja pelas repetições das tardes e manhãs, seja por demarcar o início e o fim da noite, e ainda porque volta a citar a tarde antes da manhã. E assim chegamos finalmente à primeira inversão referida pelo Sayão, a noite antes do dia no dia criativo. Entretanto, deixando de lado que isso também ocorre no dia culto, contar a noite antes do dia, vamos focar na comparação entre o dia criativo e o dia comum. E a segunda inversão é colocar a tarde antes da manhã. Pois bem, facilitado pelo plano cartesiano, o dia criativo, ao situar-se na variável de números negativos que precede o pecado, fica completamente separado do cenário temporal que conhecemos, afastando e isolando os dias da primeira semana das agruras que nos atingem no tempo presente, depois do pecado e da morte. Se pudéssemos comparar nossos dias, depois do primeiro pecado, com um prato que cai e desmancha no solo, contando o tempo na sequência manhã, tarde e noite, o texto de Gênesis 1 parece nos dizer que a primeira semana progrediu de maneira inversa, numa sequência noite, tarde e manhã, indo de um caos primitivo à ordem plena, tal como ocorreria se assistíssemos o filme ao contrário, rumando dos cacos no solo ao prato íntegro que existia antes da queda. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.